A gente fala agora com Andressa Durão, economista do ASA. Seja bem-vinda à nossa programação, Andressa. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço o convite. E essa Bom dia. inflação que não surge, Andressa, mais um dado, talvez sem efeitos propriamente ditos, do tarifaço de Donald Trump. Talvez a explicação esteja no PIB de ontem, publicado com uma importação de mais de US$ 1 trilhão computada pelo governo. É mais um mês que a gente vem aqui, né, dizer que ainda não viu o efeito tarifa e está vendo um outro efeito que é de consumo para baixo. A gente ainda espera que vá, ter algum efeito aí nos próximos dados, então acho que a gente está um pouco alinhado com o discurso do Fed, de que os empresários ainda estão esperando um pouco para repassar esse custo. Isso pode ser confirmado nos dados de junho e julho, né, e a gente tem aí um sinal de que isso poderia acontecer, já que a gente tem a indicação de que o Trump vai fazer os acordos tarifários nas próximas semanas, já que ele tinha colocado aquele prazo, né, das tarifas recíprocas ali, 9 de julho. Se acontecer, eu acredito que a incerteza diminui um pouco sobre qual vai ser a tarifa aplicada para cada país e para cada produto, e aí os empresários com menor incerteza vão poder tomar as decisões aí sobre os preços. Eu imagino que é isso que vai acontecer, então está bem alinhado com o que o Powell falou sobre a inflação de junho e julho. Então acho que até agosto a gente fica de olho nos dados de inflação para ver se vem esse efeito. Enquanto isso, o que a gente tem visto é uma redução do consumo não só de bens, mas também de serviços. E aí isso indica para a gente que a economia americana está sim desacelerando, o consumo americano desacelerou no primeiro trimestre, continua desacelerando no segundo trimestre, e a consequência disso seria uma inflação de serviços mais baixa. Então, provavelmente no segundo semestre desse ano, a gente vai estar ali olhando para um equilíbrio entre aumento da inflação de bens por conta de tarifas, mas uma possível redução da inflação de serviços por conta de uma economia mais fraca. E o net disso é que vai dizer para a gente o que, que vai resultar aí, né, da política monetária do Fed. Vai ser uma decisão difícil, provavelmente, no segundo semestre. A gente mantendo aí nosso call de que o primeiro corte vem em setembro, com a combinação dessas duas coisas, resultando aí em algum espaço para corte de juros, mais uma cautela no ano que vem por conta de um resquício aí de inflação maior, né, vinda do lado de bens. Perfeito. Eu estava dando uma olhada aqui nos gastos gerais. O que me chamou bastante a atenção é gastos com veículos motores e partes e peças de carros caindo bastante, cerca de US$ 49 bilhões. Foi o pior resultado desta tabela de gastos computados pelo PCE. Talvez efeito destas tarifas de Donald Trump sobre automóveis, que são de 25% hoje. Então, olhando para os dados de bens, tem muita dúvida sobre o que que é efeito de antecipação, efeito tarifa e o que que não é. É por isso que eu também estou falando mais da questão dos serviços, que não deveriam estar sendo impactados por esses efeitos, relacionados a tarifas, mas podem ser impactados pelo efeito incerteza na economia, né. O consumidor fica um pouco mais receoso e acaba segurando um pouco, o consumo. E a não ser que você tenha uma substituição, né, de bens e serviços, que acontece também em alguns casos. Mas tirando esse efeito substituição, os serviços não deveriam ser impactados por qualquer antecipação de tarifas, qualquer antecipação de efeito, e estão ali mostrando uma desaceleração por si só. Olhando para os bens, e aí falando especificamente da questão dos veículos, existia a ideia de que você teve um aumento das compras de veículos, aumento das vendas de veículos no final do ano passado e em alguns meses no início desse ano, e isso estaria sendo atribuído a alguma antecipação, tanto por parte de empresários, que compram peças ou os próprios carros para revender, tanto por parte do consumidor, que já teria em mente que veículos seriam um setor que seria afetado, porque o Trump sempre ameaçou, né, esse setor. Então poderia sim antecipar a compra, né, eu já estava pensando em comprar um carro em 2025, deixa eu fazer isso logo então, já que pode ser que tenha tarifa, pode ser que tenha incerteza, eu já vou antecipar. E aí agora a gente estaria vendo o efeito rebote disso.
pode ser, mas a gente não consegue afirmar. Eu acho que pela magnitude da queda, entendo que tenha sim alguma devolução de uma alta mais forte nos meses anteriores. Nesse momento a gente gosta de olhar para uma média móvel, né, mas eu acho que a gente ainda precisa olhar um pouco mais de meses para entender se essa tendência continua ou não. Os dados de bens, eles estão muito voláteis, né, a gente olhando para um gráfico ali de bens duráveis principalmente, que é onde entram os veículos, você tem altas muito fortes e quedas muito fortes, então está muito volátil por conta dessa incerteza relacionada à antecipação ou não, de consumo de bens. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de meses aí na conta para entender se isso está desacelerando também em relação ao ano passado ou não. O que a gente imagina que aconteça é uma desaceleração em todos os setores, quando a gente comparar no final lá, o consumo de 2025 comparado aos anos anteriores. Então a expectativa é de uma desaceleração, mas não algo tão forte quanto mostrou o mês de maio. Acho que é uma especificidade desse mês por conta de toda essa volatilidade. Perfeito. Esse recuo, por exemplo, no, no lucro pessoal, aqui são os salários, talvez os pagamentos pessoais, 0,4%. A gente utiliza, claro, um apoio dos dados oficiais de trabalho nos Estados Unidos, mas pode demonstrar talvez uma certa desaceleração do mercado, uma certa desaceleração da economia. Como é que é especificamente este dado de renda dos trabalhadores norte-americanos acaba afetando também essa perda de tração no consumo de serviços, que é o que você já bem destaca, talvez a grande surpresa dessa publicação? Eu acho que sim, eu acho que essa queda na renda em maio foi um ponto importante, porque a gente não estava vendo isso. O efeito incerteza, ele causaria, como eu falei, uma desaceleração ali, ou só uma pausa, né, do consumo, enquanto as pessoas tentam entender o que está acontecendo com a economia, vai ter uma recessão ou não, eu vou pagar muito mais caro nesse produto que eu estou acostumado a consumir ou não, como que vai ficar, vai ter inflação, não vai? Então eu espero um pouco para tomar decisões. Quando você tem um efeito na renda, aí é um pouco diferente, porque você não tem mais essa opção, não é você que decide se vai consumir ou não. Você está tendo uma perda, né, de poder de compra, e aí isso representaria, um sinal ainda maior de uma desaceleração à frente. Só que é um único dado, né, um dado só de maio, eu não imagino que isso esteja sinalizando uma fraqueza do mercado de trabalho, porque a gente ainda não viu demissões acontecendo. Então eu acho que não é algo para se preocupar tanto agora, a não ser que em junho você tenha uma nova queda e aí a gente perceba que é uma tendência. Eu acho que o ponto agora, inclusive olhando para a taxa de poupança que aumentou no primeiro trimestre, é mais uma resposta à incerteza elevada que a gente viu desde que o Trump assumiu. Você está vendo o consumidor mais cauteloso, mas ainda não há uma sinalização de que esteja batendo na renda e que isso esteja causando uma queda no consumo. Eu acho que é mais o fator incerteza, o fator confiança. Perfeito. Inclusive, essas poupanças pessoais atingiram cerca de US$ 1 trilhão aqui em maio, segundo essas apurações. Também um indicador você menciona o aumento da poupança, o pessoal segurando um pouco os gastos, ainda com medo do que pode acontecer. Agora, o PCE, ele indica uma aproximação da meta, 2,3%. A gente pode esperar mais atrito entre executivo e o controle do Banco Central, porque Donald Trump faz apelos consecutivos, diversas vezes usa suas redes sociais para pressionar o BC para cortar juros. É mais um argumento para o republicano para pressionar que este corte já aconteça nos próximos meses. Eles têm usado a inflação erroneamente, porque se começar a bater a tarifa não vai ter mais argumento, né. Mas eles têm usado a inflação também para justificar espaço para corte. Eu acho que sim, a gente vai continuar vendo o Trump batendo no Fed até que o Fed corte juros. Na nossa visão, como eu já disse, a gente espera que isso só aconteça em setembro, então até lá a gente tem ainda mais alguns meses de atrito. E enquanto isso, é esperado que ele anuncie, né, o novo, presidente do Fed já bem antecipadamente. Pode ser que isso talvez deixe ele um pouco mais confortável e ele pare de falar, mas a expectativa é que ele nunca pare de falar. E até mesmo quando esse indicado dele assumir, pode ser que qualquer decisão que ele não concorde, ele também comece a implicar com essa pessoa. Acho que não é algo tão pessoal com o Powell, eu acho que vai da dinâmica do Trump mesmo,
de criticar quando ele não concorda. Então, eu imagino que eles vão continuar falando que uma inflação baixa ainda dá espaço para cortes, e se a gente começar a ver esse efeito tarifa, aí eles vão ter que usar outro argumento, né, ou que a inflação é transitória, ou que, a economia está desacelerando e aí precisa estimular, eles vão ter que achar um outro caminho. Perfeito. Andressa, eu não vou conseguir conversar contigo, talvez, antes de acabar o período de trégua nos Estados Unidos. Então, eu vou tentar antecipar um pouco essa conversa. Dia 8 de julho é o dia para acabar a trégua entre os países e os americanos. Quem não fechar acordo vai receber de volta aquelas taxas do dia da libertação. Taxas bem altas, de 20, 30, 40, 50% para alguns dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Até agora, tivemos um acordo comercial já firmado, que é com o Reino Unido, este acordo que já era ensaiado já há anos, desde que o Reino Unido deixou a União Europeia. Mas com o restante dos parceiros não tem nada acertado. Com a China, um acordo sobre terras raras, mas não é um acordo comercial. Com a União Europeia, nada decidido ainda. Dia da libertação vai ser um dia importante para a gente talvez traçar o que pode acontecer com a inflação dos Estados Unidos? Eu particularmente acho que vai ser adiado de novo essa decisão aí, já que a gente não tem, novos acordos, a gente não deve ver aquela tabela assustadora voltando. Então eu acho que nos próximos dias e semanas a gente deve ver um anúncio aí de que pode ser adiado, principalmente para a Europa, que parece que está, ali tentando alguma coisa agora, correndo atrás. Antes a sinalização era de que a Europa não queria fazer um acordo com o Trump, e agora parece que pelo menos alguns países da zona do euro estão se esforçando, a Alemanha, a França, para tentar alguma coisa. Então eles devem conversar e provavelmente adiar, já que eles vão estar em negociação. O próprio Scott Bessent, secretário do Tesouro, falou que poderia ser adiada essa data. De ontem para hoje a gente teve a secretária também de imprensa do governo falando que eles poderiam adiar. Então acho que está indo mais por esse caminho do que o caminho da gente ter aquela tabela cheia de tarifas altíssimas voltando. Eu acho que ele deve permanecer aí com uma taxa de 10% para quem ainda não tem acordo e está em negociação. E quem deve receber a tarifa lá da tabela, a tarifa recíproca aplicada, no início, é o país que não quis nenhum tipo de contato, que eu imagino que não seja nenhum. Eu acho que todo mundo deve ter, tentado, conversar com os Estados Unidos de alguma forma. Então, não acho que a ideia é que a média ali efetiva de tarifa vá subir muito depois dessa data. Eu imagino que a gente vai ter mais uma volatilidade de mercado por conta de todas as falas que vão surgir aí de todos os lados, do que pelo nível da tarifa em si. Perfeito. Andressa Durão, economista do ASA, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender Muito essa obrigada. inflação do mês de maio e desejo uma ótima sexta-feira, um bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. Agradecido. Tchau, tchau.